Será que todo dia nós acordamos motivados, 100% motivados, para fazer aquilo que devemos fazer? Mas se formos disciplinados, nós faremos. E eu queria falar um pouco de uma experiência recente e falar um pouco de gente. Eu trabalho numa indústria onde eu não vendo nenhum produto, não presto nenhum serviço. A única coisa que eu faço é montar times, escolher pessoas e extrair delas o melhor que elas têm a dar. Quando eu deixei a seleção, me deixaram, não sei exatamente qual foi o sentido do meu afastamento, da minha saída, mas, enfim, entrei como professor numa área chamada liderança empreendedora. Noções de liderança para jovens empreendedores, que são muito bons em tecnologia aqui, mas têm dificuldade em lidar com pessoas, comunicação, enfim, são bons aqui em digitar, mas muitas vezes têm dificuldades em falar em público, em criar times, em cobrar, em receber feedback. Há poucas semanas atrás eu fiz uma dinâmica na aula, na turma. Nessa dinâmica eu falei no final o seguinte: eu sou o presidente de uma grande corporação e vocês vão se vender para mim, vocês querem trabalhar comigo, eu quero que vocês façam um pitch de 1 minuto. Dizendo o que você tem de forte, o que você tem de realmente seu ponto forte e seu ponto fraco. O que você tem a melhorar? Se vocês disserem que não tem ponto fraco, vocês estão mentindo, você não tem a consciência de ter algo para melhorar, o que é grave. E aí, ponto forte, ok, foram vários pontos, mas 100% dos jovens falaram de 2 coisas. Só 2 coisas apareceram nos seus pontos fracos. Primeiro, falta de disciplina. Ou são criativos, mas quando tem processo, disciplina, algo repetitivo, eles rateiam. Segundo, lidam mal com frustrações. Qualquer não, hoje em dia, então eu desisto, eu saio, mudo, migro, rapidamente eles fazem. Portanto, o poder da perseverança é algo importante que a gente tem que... E eu fiquei pensando, olha que ferramenta interessante que a gente quase não usa, que é o esporte. No esporte você tem que ser disciplinado para ter algum tipo de êxito. Ponto, disciplina, repetição, disciplina, não é motivação. Fala depois um pouco de motivação e disciplina. E você lida com frustrações permanentemente, você perde, você ganha, você é cortado da seleção, você é colocado no banco, você não é escalado, são frustrações permanentes, assim como vitórias, extras de frustrações. Tem que voltar no dia seguinte, melhorar, aprender. Eu sempre digo isso. Quando você aprende, você nunca perde. Aquela uma lição de como você não deve fazer, o que você deve fazer diferente para não sentir aquele sentimento de novo. Eu quero me ater ao esporte, uma ferramenta importante, que não há um projeto nacional, há coisa aqui e ali. E começando um pouquinho da missão. Eu sou jovem, qual é a nossa missão nessa história? E aí, falando de missão, eu me refiro a uma instituição chamada All Blacks, time de rugby da Nova Zelândia. É muito mais do que o futebol no Brasil. O rugby da Nova Zelândia é algo que remete à origem da nação. O Haka fala realmente das origens, das raízes de uma nação que se cria. Um jovem se tornar um All Black é a maior honraria que um kiwi, um jovem neozelandês pode obter. E qual é a missão dele? Quando ele recebe aquela camisa e ele se torna parte daquele grande projeto nacional, quando ele deixar aquela camisa muitos anos depois, tem que deixar a camisa num ponto superior ao que ele encontrou, ou seja, agregar valor, somar, contribuir com o projeto. Essa é a missão dele. O Sérgio Cadinha, era um líbero do time. Quando termina aquela partida, ele com 40 anos, chega no vestiário, tira a camisa dele sem conhecer a história dos All Blacks e fala: ele sempre me chamou de patrão, desde que chegou à seleção em 2001, ele é um menino de uma origem muito humilde, periferia de São Paulo, se transformou num líder, pelo exemplo. E o esporte transformou a vida dele, da família dele. Ele me chamava de patrão. Eu tinha vários apelidos na seleção. Ele me chamava de patrão, o Giba me chamava de chefe, o Gustavo, aquele ruivão grandão, me chamava de professor, mas todos me chamavam de psicopata. Porque eu tenho um livro de cabeceira que diz Only the Paranoid Survive. Ou seja, aqueles caras que têm quase uma paranoia em fazer, em realizar, em não desistir, em melhorar, e crescer, essa coisa da excelência. E aí ele me diz: patrão, estou deixando minha camisa com você num dos templos do voleibol brasileiro, para quem se lembra da geração de prata, Maracanãzinho, é um pouco o palco disso tudo. Estou deixando com você a minha camisa. Faça o que quiserem, ir para o chão, põe no museu e tal. Ele, 16 anos depois de ter ingressado na seleção comigo em 2001, ele deixava a camisa dele num ponto muito superior ao que ele tinha encontrado. Ele havia cumprido a missão dele, contribuído para um projeto de fazer do voleibol realmente uma referência mundial. E uma empresa vitoriosa, eu falo um pouquinho como uma empresa. Eu acredito nisso, num processo permanente de crescimento. Eu digo aos jovens na escola, é um processo de learning mode, está sempre on. Aprender, crescer. Pequeno crescimento, essa quase obsessão pela evolução. Quando você chega lá, esse mindset de crescimento, de novas realizações, ele tem que permanecer conosco. E é um processo permanente. Quero contar um pouquinho rapidamente uma história. Eu cheguei à seleção em 2001, vindo do feminino, quero contar esses 16 anos, senão não tenho tempo para falar dos 24 em seleções. Eu chego, me deparo com um momento de muito talento, era uma juventude com talento, mas uma empresa que era 6ª colocada no ranking mundial. E eu queria o quê? Queria chegar ao topo. Disciplina, tal. Comecei a ver. Quais eram as questões?
Disciplina. A primeira coisa é disciplina. Disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos, nossas realizações. Eu tenho um projeto, eu planejo como é que eu vou chegar lá. Se eu não cumprir aquilo no dia a dia, né, eu não vou chegar lá. Disciplina. Criar hábitos de excelência. Saber dizer não ao que você gosta, você está para fazer aquilo que você quer fazer. Não, o Bernardinho virá aqui para dar uma palestra de motivação. Será que todo dia nós acordamos motivados, 100% motivados, para fazer aquilo que devemos fazer? Mas se formos disciplinados, nós faremos. Aquele dia que você acorda meio cansado, você programou fazer um exercício físico, aí você vai lá e bate no seu despertador e põe um soneca lá. Mas se você for disciplinado, você vai fazer. Se você não faz, você fica meio frustrado. A disciplina tem a ver com isso, sim. Realmente, coisas que eu digo, o maior inimigo do crescimento é quando nós atingimos a zona de conforto. O desconforto, ele provoca essa busca por uma coisa melhor e tal. E eu, muito mais do que um treinador, eu me transformei num provedor de zonas de desconforto. Metas audaciosas, vamos ganhar dos caras. Não tínhamos nenhum título mundial. A Itália tinha 3, vamos passar esses caras. A ideia era essa. Quem é o benchmark da história? Vamos passar todos eles. A ideia era que o somatório realmente fosse maior. E nós chegamos lá. Escolher pessoas. Eu brinco dizendo que eu sou o maior estudioso de Tom Brady no Brasil. Esse cara se tornou o maior campeão da história do futebol americano e casou com a Gisele Bündchen. Portanto, esse cara é o cara. Se eu descobrir o segredo dele, eu chego lá. Mas o interessante dele, eu não quero falar das conquistas, eu quero falar de como é que foi escolhido. Escolha de pessoas. Porque nós escolhemos pessoas, elas fazem a coisa acontecer. Gente, como é que se dá a escolha de universitários que se tornam profissionais? Universitários se tornam profissionais no draft day, que é o dia da escolha, o dia da loteria. Você tem 7 rodadas, onde 200 e tantos, 300 jovens são escolhidos anualmente. Ele foi escolhido no número 199. Quase não foi escolhido. Como é possível que uma indústria que move bilhões de dólares, vocês têm noção de quanto vale o principal time mais valioso das franchises da NFL nos Estados Unidos, vale 5 bilhões de dólares, que é o Dallas Cowboys. A última estimativa em relação ao New England Patriots, que é o time dele, vale 3,6 bilhões de dólares. Como é que uma indústria que move tantos bilhões cometeu um erro tão grosseiro de não escolher entre os top 10, pelo menos, esse cara? E a melhor explicação, ela vem de um rival de Tom Brady, não de um parceiro dele. Um cara que nunca jogou com ele, mas sempre contra ele. Mediram Tom Brady de fora para dentro. Quanto ele era rápido, ele não é rápido. Quanto era forte, não é forte, nem tão preciso. Esqueceram de medi-lo de dentro para fora. Qual o tamanho do coração daquele cara? Quanto ele está disposto a dar pelo seu time? E segundo, esse rival, ninguém estaria disposto a dar e se preparar mais para atingir o seu objetivo do que Tom Brady. E essa é a razão pela qual escolher as pessoas certas. Agora, quando eu falo de pessoas e liderança, eu falo, a base disso tudo é, primeiro, a integridade, transparência. Você é muito talentosa, mas se você desconfiar um pouco do processo, como é que as coisas acontecem, atenção. Porque o líder não cabe fazer aquilo que é conveniente, mas o que é certo. O que é certo nem sempre é simples, nem sempre é popular, mas aquilo que tem que ser feito. Simon Sinek, falando do primeiro ciclo nosso, 4 anos, nós chegamos lá. Em 2003, 2 anos depois que eu assumi, nós atingimos a liderança do ranking mundial. De onde nunca saímos, em 2019. Chegamos lá. Em 2004, dia 29 de agosto, ganhamos o ouro em Atenas e concluímos o nosso primeiro ciclo. Chegamos lá. É mais difícil chegar lá ou se manter lá. Porque as armadilhas começam a se colocar. Os egos começam a ser inflados. Os caras começam a ser os caras, etc. Tal, e mais do que nunca a gente precisava realmente seguir. Os resultados do passado não nos garantem nada no futuro, a não ser expectativas e responsabilidades. Temos que fazer um ainda melhor. Temos que conquistar um novo ouro. Caso contrário, nos decepcionaremos. E como é que a gente faz isso? Na verdade, primeiro, lideranças. Lideranças que inspiram, batem meta com consistência, com o seu time, fazendo a coisa certa. E evitando que o grande inimigo da construção do time, que são egos e vaidade fora de controle, se instaure. Michael Jordan tinha uma frase que era lapidar: eu posso até ganhar uma partida, mas jamais ganharei um campeonato. Você precisa de um time. 4 anos depois eu descobri que o sinônimo da palavra quase é não. Eu quase bati a meta, eu não bati. Eu quase entreguei, eu não entreguei. 4 anos depois, nós quase ganhamos o ouro de novo, mas ficamos no quase. 2-0 para nós, 21-19 no terceiro set, e nós perdemos para a Rússia. Como é que se aprende com as derrotas, com percalços? Não conseguimos entregar. Como é que se aprende? Primeiro, assumindo responsabilidade. Se continuamos a atribuir a outra responsabilidades que são nossas, do tipo, não, mas o juiz, não, o governo taxou, não, a China não cresceu, desculpa. Nós temos alguma parcela de responsabilidade. E se não assumirmos nossas responsabilidades, nunca vamos entender as verdadeiras razões pelas quais perdemos. Não, o professor não deu bem a matéria, por isso não foi bem, desculpa. Alguma nós temos. Assumam responsabilidade. Aprender com os próprios erros, porque a gente fica aprendendo com os outros. É muito bom aprender com os outros, mas nós vamos errar. E temos que aprender. O ideal seria aprender só com os outros, mas não vai acontecer. Faça aquilo que é certo, não aquilo que é conveniente. Isso era o que está na minha cabeça permanentemente. E seja resiliente.
essa questão de ser resiliente, porque nós perdemos a 4 pontos de um ouro. Quase fui demitido, obviamente, que uma prata olímpica no Brasil é algo para o voleibol complicado e tal, mas nós precisamos resistir aquilo. Como resistir àquela frustração gigante? E continuamos trabalhando, eu criando, fazendo. 16 anos depois, eu cheguei à seguinte conclusão: que o vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez, não desistiu, seguiu em frente, tentou de novo, assumiu responsabilidades, aprendeu. E é uma lição muito interessante de um almirante chamado Mark Raven, que foi comandante dos Navy SEALs, que é a 10ª lição de Mark Raven, que ele diz o seguinte: quando ele se alista para se tornar um Navy SEAL, é tão difícil se tornar um Navy SEAL, é um processo complicado. 150 jovens se alistam, 30 e poucos concluem o curso. Praticamente 130 desistem de se tornar Navy SEALs. Como é que se dá essa desistência? Há um sino no pátio central, o jovem vai lá e bate 3 vezes o sino, ele então desistiu de se tornar um Navy SEAL. Quem aqui nunca pensou em desistir? Em algum momento pensamos em desistir, não vai dar, não vou conseguir, né? Nós vamos encontrar sinos na nossa caminhada. E a mensagem é: nunca toquem o sino. Se tocarem o sino, vão se arrepender. No esporte a gente usa muito o pensamento de que a dor é temporária, vamos sofrer, mas o orgulho de não ter desistido, de ter tentado, tal, será para sempre. E é o que nós tentamos fazer. E nós não podíamos desistir naquele momento. Havíamos perdido 2 partidas na fase. O jogo mais tenso da minha carreira, me perguntaram: qual foi o jogo mais tenso da sua carreira? Eu tenho que fazer um esforço danado, eu sou um cara tão tranquilo, não lembro dos jogos tensos, mas enfim. Foi o jogo contra a França, em 2016. Nós havíamos perdido 2 partidas na fase de classificação, a França também. Quem perdesse aquela partida na fase de classificação voltaria para casa em 9º lugar. Se nós tivéssemos perdido aquela partida e voltado para casa em 9º lugar, não estaria falando com vocês aqui hoje. Estaria ali perto do Corcovado, também eu, né? Aqui já é Bernardinho, que ia me classificar. Em 9º lugar no Rio de Janeiro, uma seleção com tantas expectativas positivas, não ia dar certo. Mas o fato é que aquela partida nós vencemos e seguimos em frente. E aquele foi o momento decisivo onde nós não tocamos o sino e fomos um time antes de qualquer coisa. E talvez, com a geração menos talentosa, em comparação ao primeiro, é uma boa geração, mas não se compara em talento ao primeiro. Essa foi a mais resiliente. A mais resiliente. Criticada, duvidada, e não venceu porque tinha mais talento. Ela venceu porque determinação, treinamento extremo e um propósito. Eles queriam provar que eram dignos representantes de um esporte vitorioso. E conseguiram, na situação mais extrema, que é jogar em casa, sob pressão, com toda a imprensa em cima e tal, e realmente foi, né, o momento mais difícil que eles souberam resistir a isso.